29. Dragon Ball Legend capítulo 222, ajude os autor. Conexão da folha de bordo. Esse capítulo veio de novelbean.com. Não se esqueça de conferir o site. Então, Gene, gostaria de pedir que você escolhesse alguns Saiyajins de personalidade gentil e os acompanhasse para a ilha flutuante para ajudar o Launch a administrar a plantação de feijões Senzu. Chiaia expôs sua ideia à esposa de Bardock. Ao chegar na casa de Bardock, a ilha flutuante estava localizada em um espaço de dimensão superior do planeta Ongsan. Não havia ninguém nela. Então Chiaia pretende encontrar algumas mulheres Saiyajin como companheiras para a Launch, e a primeira mulher que considerou foi a esposa de Bardock, Gene. Ok, deixa comigo. Ah, a propósito, quantas pessoas você precisa na ilha flutuante? Gene assentiu compreensivo. No planeta Ongsan, ela é originalmente responsável pela logística. A importância dos feijões Senzu também era muito clara para ela. As Saiyajins femininas que seriam escolhidas para a plantação Senzu-Beans precisavam passar por rigorosos testes. Além de você, escolha mais 8. Chiaia disse depois de pensar um pouco. Considerando o tamanho da ilha flutuante, incluindo o Launch, 10 pessoas devem ser suficientes. Gene assentiu, então olhou para a rebelde Launch, loira e rebelde, que estava ao lado, e pensou internamente. Parece que ela é a garota, Launch, de quem Sir Chiaia falou. Ela tem uma personalidade tanto. A atitude rude do Launch, de cabelos loiros, não era nada demais aos olhos de Gene. No universo, Saiyajins costumavam ser sinônimos de incivilizados e rudes. Embora tenha diminuído um pouco depois que chegaram ao planeta Ongsan, os Saiyajins ainda não conseguiam mudar sua natureza ousada e sem restrições. O temperamento do loiro Launch, que era loiro, não era nada comparado ao temperamento de um Saiyajin. Ah, a propósito, para onde foi o Bardock? Chiaia perguntou, já que não via Bardock há séculos. Gene riu. Eles e Laretia têm 5 anos, agora estão na idade em que precisam sair para cumprir missões, então Bardock os seguiu secretamente para protegê-los. Chiaia ficou atônito. Num piscar de olhos, a irmã mais nova de Son Goku, Elise, já tinha 5 anos. Então, ele riu. Na idade dela, de acordo com as regras do planeta Ongsan, era obrigatório sair e cumprir missões. Bardock está secretamente protegendo eles, então não há motivo para se preocupar com a segurança das duas crianças. Chiaia sorriu. Logo depois, Chiaia partiu com Launch, de cabelos loiros, enquanto Gene seguiu para o escritório de administração dos Saiyajins do planeta Ongsan, onde estavam guardadas as informações de todos os Saiyajins no planeta Ongsan. As pessoas que Gene queria escolher não precisavam ser muito fortes. O importante era que fossem diligentes. De volta à casa de Chiaia, Miers saiu animada novamente, levando Launch junto para fazer compras no planeta Ongsan. Naturalmente, Launch, de cabelos loiros, ficou relutante, mas não conseguiu dissuadir o entusiasmado Miers. No entanto, na visão de Chiaia, Miers só ia se exibir. Os dias seguintes foram muito pacíficos. Eles não eram tão problemáticos quanto se encontra frequentemente em um romance épico. 3 dias depois, Gene terminou de selecionar todo o pessoal responsável por cuidar da plantação de feijão Senzu. Ela selecionou 8 mulheres Saiyajins, todas com corpos bonitos e pequenas. Launch, leve-os para a plantação de feijões Senzu. Chiaia veio até ele e disse para Launch. Sim. Launch assentiu levemente. Como responsável pela plantação de feijão Senzu, ela já sabia o que fazer. Então, ela montou o nimbus voador e levou as mulheres Saiyajin embora, chegando ao céu acima de uma floresta primitiva do planeta Ongsan. Sua pequena mão fez um gesto no céu, e o céu de repente rachou como um espelho. A linha zigue-zague da rachadura se estendeu rapidamente, e a passagem que levava à dimensão de alto nível apareceu. Uma enorme ilha parecida com uma montanha podia ser vista vagamente do lado de fora. Depois que Launch e os outros saíram, Chiaia sentou-se. Pegou uma xícara de chá e tomou um gole. Nesse momento, Shalene, responsável pela gestão diária do planeta Ongsan, entrou com uma pilha de informações. Sir Chiaia, a uma pessoa, o chefe Karuk, que afirma ser agente da Aliança do Comércio, que veio ao planeta Ongsan. Ele diz que gostaria de ver o líder. Agente da Aliança Comercial. Chiaia colocou a xícara de chá na mão, franzindo levemente as sobrancelhas. O título de agente da Aliança do Comércio lhe lembrava a Aliança do Universo 6. Existe também uma organização parecida no Universo 7.
Por causa da experiência de Xiaia no Universo 6, ele não tinha uma boa impressão da chamada Aliança do Comércio. Depois de pensar um pouco, Xiaia disse a Charlene, já que ele está aqui, então eu vou vê-lo. Espero que a Aliança do Comércio não seja uma organização completamente irracional como aquela no Universo 6. Quanto ao motivo pelo qual o chefe Karuk veio ao planeta Ongsan, seria óbvio se alguém pensasse um pouco. Ele deve ter vindo por causa do negócio das cápsulas Oipoi. Agora que o negócio da cápsula Oipoi na área leste estava prosperando com sucesso, era como um balde de ouro que finalmente fez algumas pessoas ficarem cobiçosas com os lucros ricos. Não sei que tipo de condições esse chefe Karuk vai propor. Xiaia sorriu. Se a outra parte for sincera nos negócios, o planeta Ongsan naturalmente os receberá. Mas, se eles estão pensando em ter uma parte dos lucros, então me desculpe, agora o planeta Ongsan não tem medo deles nem um pouco. Agora, os Saiyajins do planeta Ongsan não eram os mesmos de quando fugiram do planeta Vegeta em um estado lamentável. Sua força já havia sofrido mudanças devastadoras após vários anos de desenvolvimento. Além disso, como Xiaia, que era um Super Saiyajin, assumiu pessoalmente o comando, o planeta Ongsan não temia nenhuma força. Depois de um tempo, Xiaia chegou ao salão de hóspedes da sede dos Saiyajins, onde viu o chamado chefe Karuk. Chefe Karuk, que assunto te trouxe aqui? As pessoas que vieram são os convidados. Xiaia sorriu e disse para o alienígena roxo de barriga grande à sua frente. Karuk trouxe um total de 4 seguranças junto com ele. Xiaia olhou para eles brevemente. Seus poderes de batalha variavam entre 20.000 e 30.000. No universo, eles seriam considerados especialistas não ruins. Até mesmo o braço direito de Frieza, Dodori, tem menos de 20.000 de poder de batalha. Karuk deu uma longa tragada em um cigarro e assentou-se no sofá com um andar arrogante. Líder do planeta Ongsan, o propósito da minha chegada é muito simples. Espero adquirir o negócio de distribuição da cápsula Oipoi na área leste de suas mãos. Para falar a verdade, nesta área leste, o canal de negócios do meu Karuk é bem vasto. Entregar o negócio da cápsula Oipoi para mim é definitivamente melhor do que seu planeta Ongsan colocá-la no pequeno planeta Abakuf. Assim que Karuk abriu a boca, sua atitude era como a de um leão macho, extremamente arrogante. Em sua visão, como a força do planeta Ongsan limitava o negócio das cápsulas Oipoi ao planeta Abakuf, os lucros gerados eram muito escassos. Isso era equivalente a guardar uma montanha de ouro, mas sem saber como escavá-la. Como os negócios poderiam ser feitos dessa forma? Sim, esses Saiyajins são apenas uma raça incivilizada, como esperado. Eles não têm nenhuma mente de negócios. Então, qual preço o chefe Karuk está disposto a pagar? Xiaia perguntou com profundo interesse. Price? Não, não, não. Acho que você me entendeu errado, senhor líder. O que quero dizer é, você me dá toda a tecnologia da cápsula Oipoi, e em troca, eu te dou 30% dos lucros de graça. Karuk disse orgulhoso. 30% de lucro não é baixo. Somente entregando o negócio da cápsula Oipoi para Karuk, que então funcionaria pelos canais de Karuk e aumentaria os lucros. Na aliança de comércio da área leste, tudo o que Karuk disse era útil. Enquanto ele conseguisse a tecnologia das cápsulas Oipoi, sua posição na aliança de comércio do universo melhoraria muito. Naquela época, ele não seria mais um simples e insignificante agente da área leste. Seu objetivo é se tornar o agente de toda uma galáxia. Os pensamentos do chefe Karuk são muito bons, mas eu me recuso. Xiaia sorriu. O quê? Você não gosta que os lucros oferecidos não sejam suficientes? Você precisa saber que, depois de me entregar a cápsula Oipoi, os 30% de lucro que estou oferecendo serão muito maiores do que seu lucro total atual. Karuk franziu a testa. Nós, planeta Ongsan, estamos atuando apenas como distribuidores de cápsulas Oipoi para outros, então não temos direitos para transferir a tecnologia da cápsula Oipoi. Xiaia disse. Ei, não pense que eu não sei. Minha investigação trouxe resultados muito claros. Você não tem parceiro cooperativo fora do planeta Ongsan. A cápsula Oipoi é uma tecnologia que você desenvolveu. O tom de Karuk ficou cruel. Como o planeta Ongsan não estava disposto a entregar o negócio e seus lucros a ele, então eles são seus inimigos. Ei, não posso fazer nada se você não acreditar em mim. Xiaia abriu as mãos e, imediatamente, ordenou. Charlene, acompanhe o senhor Karuk até a saída. Você.
Karuk ficou irritado e acenou com a mão, e seus 4 seguranças avançaram, bloqueando o caminho de Charlene. Chefe Karuk, nosso líder pediu para você sair. Mas Karuk não se mexeu nem um pouco do lugar, sentando-se arrogante no sofá. O quê? Quer que a gente faça isso? Charlene franziu a testa, sua pele afundando. Ela estalou os dedos e um grande grupo de membros do corpo de guardiões do planeta Ungsan correu para o salão de hóspedes. Senhorita Charlene, em que posso ajudar? Melos, o líder pediu para essas pessoas deixarem o planeta Ungsan, mas elas não estão dispostas. Você sabe o que fazer? Charlene olhou para o jovem Saiyajin chamado Melos e disse. O quê? Eles ousaram ir contra as ordens do líder. Irmãos, ajudem-nos a sair daqui. Ao ouvir a ordem de Charlene, o Saiyajin chamado de Melos revelou um brilho ameaçador em seu rosto. Ele gritou animado para os outros Saiyajins ao seu lado. Imediatamente, os membros do corpo de guardiões cercaram Karuk e seus seguranças. Chefe, a situação não está boa, vamos embora primeiro. A expressão de um guarda-costas mudou de repente, e ele disse a Karuk. Nem você é páreo para eles. Karuk primeiro ficou boquiaberto, depois perguntou com uma expressão calma. Sim. Ao ver seus 4 seguranças assentirem, a expressão de Karuk ficou feia e sua pele roxa tremeu. Ele deixou o cigarro cair no chão e bateu o pé nele, apagando o cigarro, então se virou para Shiar e disse, líder do planeta Ongsan, tudo bem se você não quiser cooperar. Só lembre-se de que você realmente perdeu uma excelente oportunidade. Depois de dizer o que tinha a dizer, Karuk balançou a cabeça amargurado. Vamos. Após dar uma ordem com voz fria, Karuk tomou a dianteira e saiu do salão de hóspedes. Dragon Ball Legend capítulo 223, o passado de Zanja. Depois que Karuk e seus 4 guarda-costas saíram, Melos, Charlene e os outros Saiyajins riram com desdém. Esse mercador quer roubar os benefícios da mão do Saiyajin. Ele é mesmo um idiota. Senhor Shiaya, por que não nos permitiu que eles ficassem para trás? Melos sorriu de lado e perguntou. Shiaya balançou a cabeça. A aliança comercial não é simples. Embora Karuk seja apenas um dos agentes na área leste, antes de bater em um cachorro você precisa ver quem é seu dono. Portanto, é melhor não matar se não houver um conflito muito grande. Claro, se Karuk não é diplomático, então ele não deveria nos culpar por sermos rudes. Quem diria que os lucros da cápsula Oipoi atrairiam a atenção dos outros tão rápido? Karuk é o primeiro, mas não seria o último. Deixar Karuk foi porque não há mal nenhum em dar um aviso. Olhando para a figura de Karuk se afastando, os olhos de Shiaya brilharam com uma luz fria. Leo, o que foi aquilo agora há pouco? Você realmente não era páreo para eles? Karuk se virou para seu segurança e perguntou, logo após a nave deles deixar o planeta Ongsan. Esses guarda-costas eram todos contratados dentro da Aliança do Comércio por preços enormes, e cada um deles tinha força extraordinária. O segurança, Leo, respondeu, sim, chefe, esses Saiyajins não são simples. Chefe, você sabe que eu tenho o superpoder de discernir a energia dos outros. Descobri que o poder de batalha desses Saiyajins estava acima de 10.000. Se tivéssemos lutado contra eles, teríamos sofrido grandes perdas. Saiyajins são tão poderosos assim? Karuk também ficou assustado. Como um dos agentes da Aliança do Comércio na área leste, seu poder de batalha pessoal não era nada demais. Ele dependia das forças de sua família e dos muitos recursos que controlava. Quando soube que os Saiyajins tinham poderes de batalha de até 10.000, ficou assustado. Chefe, esse planeta Ongsan não é simples. Além daqueles Saiyajins que entraram, também descobri inúmeras energias de alta intensidade espalhadas ao nosso redor, então não tive coragem de agir precipitadamente. E quanto à força do líder do planeta Ongsan? Franzindo a testa, Karuk mudou de assunto e perguntou. Leo balançou a cabeça e disse, isso também é o que acho estranho. Não consegui distinguir a força do líder deles. Ele parece ser apenas uma pessoa comum. Não, o líder dos Saiyajins nunca pode ser uma pessoa comum. Sua força devia estar oculta, então nem você conseguia perceber. Esquece, este planeta Ongsan realmente não é simples. É uma pena os lucros da cápsula Oipoi. É realmente uma pena perdê-los entre essas pessoas míopes, disse Karuk, balançando a cabeça com pesar. Chefe, você não é um agente da Aliança do Comércio. Por que não pedir ao povo da Aliança do Comércio que tome uma atitude? Disse outro segurança. Todos eram da Aliança do Comércio,
Então entendiam claramente o quão assustadora era a existência da Aliança do Comércio, especialmente aqueles senhores que governam uma área de um campo estelar. Antes da Aliança do Comércio, todos os outros tinham que baixar suas cabeças arrogantes. Mas, se fizermos isso, os lucros terão que ser divididos entre muitas pessoas. Karuk estava hesitando, mas depois de pensar seriamente, ainda assim tomou uma decisão dolorosa. Esqueça, que seja dividido um pouco. É melhor do que não receber nada. Que o povo da Aliança do Comércio haja. O rei Davidou da área oeste não quer estender seu alcance para outras galáxias. Entre em contato com o rei Davidou usando as conexões da Commerce Alliance. Diga a ele que quero cooperar com ele em um grande negócio. Karuk endureceu o coração e disse: Rei Davidou, isso é um senhor da geração. Todos os seus seguranças demonstravam admiração. E, desta vez, é o planeta Ongsan que será humilhado. Disse que o rei Davidou consegue disputar territórios com o rei Kol da área norte. Atualmente, ele é o supremo senhor governando toda a área oeste. Se ele estiver disposto a agir, então aqueles Saiyajins no planeta Ongsan ainda se recusariam a oferecer obedientemente a tecnologia da cápsula Uepoi. Naquele momento, em um planeta desconhecido no noroeste da área leste, a Zanja, de cabelos laranja, estava abraçada aos joelhos enquanto sentava, entediada, em uma enorme árvore de dezenas de metros de altura. Após deixar o planeta Baert, Zanja viajou pelo universo, tentando encontrar suas memórias esquecidas. Seu sono de 200.000 anos demorou tanto que agora parecia haver uma lacuna em sua memória, mas com o passar do tempo, ela finalmente conseguiu se lembrar de algo. Primeiro, o nome dela é Zanja, uma super soldado muito poderosa. Quanto à sua origem, Zanja só conseguia lembrar vagamente um pouco. Parecia estar relacionado a um planeta chamado Fedaia. Enquanto Zanja estava sentada na árvore, um vento gelado fez seu belo cabelo esvoaçar, e o pingente em seu peito continuava balançando e fazendo sons tilintantes. Planeta Fedaia, que tipo de planeta poderia ser? Minha estrela parental? Naquele momento, o dispositivo de percepção de energia em seu corpo detectou 3 assinaturas energéticas extremamente poderosas se aproximando. Os donos dessas assinaturas energéticas não eram inferiores a ela. Quem poderiam ser? Eles têm tanto poder. E qual é essa sensação familiar? As sobrancelhas atraentes de Zanja se franziram levemente. Então ela se levantou e olhou para frente, ao longe. Logo, 3 brilhos azul profundos e brilhantes chegaram de longe, e num piscar de olhos, 3 figuras apareceram diante de Zanja. Ei, Zanja, quanto tempo! Entre esses 3 recém-chegados, uma figura baixa gritou para Zanja. Você é Bujin, Bido e Kogu. Zanja olhou para as 3 pessoas à sua frente e, depois de um tempo, reagiu e falou surpresa. Ah, você ainda se lembra da gente? O alienígena chamado Bujin disse com uma risada calorosa. Zanja, você está dormindo há 200.000 anos. Se não fosse pelo fato de que os dispositivos de comunicação em nossos corpos sentiram que você despertou, quantos anos teríamos que esperar? Como está o chefe Bojack? Zanja recuperou um pouco da memória. Ela se lembrava que esses 3 eram seus companheiros de 200.000 anos atrás. Ela também se lembrava que tinha um chefe chamado Bojack. Suspiro. Depois que você adormeceu porque foi gravemente ferida por um Saiyajin ruivo em uma luta, o chefe Bojack também foi derrotado rapidamente pelo Saiyajin ruivo. Mais tarde, ele encontrou um Super Saiyajin de cabelos dourados. No fim, embora felizmente ele não tenha morrido, os 4 Kais, que correram depois, o selaram em um lugar desconhecido. Bido e eu procuramos por muitos anos, mas ainda não o encontramos. Bujin balançou a cabeça enquanto contava o que havia acontecido nos últimos milhares de anos. Quando Zanja foi gravemente ferida pelo Saiyajin ruivo, o chefe deles, Bojack, também foi rapidamente derrotado. Depois, ele foi gravemente ferido por um Super Saiyajin que apareceu de repente. Então, eles não sabem onde ele foi selado. A busca deles não trouxe resultados, então deixaram a galáxia da Via Láctea, retornando apenas nos últimos anos. Saiyajin ruivo. Depois de ouvir a descrição de Bujin, Zanja abaixou a cabeça e murmurou para si mesma. Uma forte dor de cabeça a atingiu de repente, e ela finalmente se lembrou de algo. Sim, é tudo por causa daquele maldito Saiyajin ruivo. Se não fosse por ele, eu não dormiria tanto tempo, e aquele Super Saiyajin. Zanja se lembrava de muitas coisas. Mas, Zanja,
Pode ficar tranquilo, a raça Saiyajin já foi destruída por alguém, junto com sua estrela de origem. Agora não há mais Saiyajins no universo, disse Bido rindo para confortar Zanja. Quando mencionou Saiyajin, sua expressão parecia extremamente desdenhosa. Não existem Saiyajins? Impossível, eu vi um Super Saiyajin recentemente. Zanja balançou a cabeça, surpresa. Dragon Ball Legend capítulo 224, Família do Rei David. Ou você deve ter lembrado errado. Como pode ainda existir algo como um Super Saiyajin na era atual? Bido sorriu ao dizer para Zanja. Imediatamente após negar as palavras de Zanja, não pôde deixar de soltar um suspiro mental. Zanja, essa garota, ela realmente está dormindo há muito tempo, até as memórias dela ficaram desordenadas. Não, eu realmente vi um Super Saiyajin no planeta onde acordei, e também matei um demônio do gelo com as mãos. Zanja balançou a cabeça e refutou as palavras de Bido. Esse assunto ela havia passado não muito tempo atrás, então era impossível para ela lembrar errado. Será que um Super Saiyajin realmente existe? Falando Kogu, que carregava uma espada longa nas costas. Entre essas várias pessoas, ele era considerado bastante inteligente. Ele não acreditava que a memória de Zanja estivesse desordenada. Então, a única explicação era que um Super Saiyajin realmente existe no universo. Mas isso é possível. Se realmente existia um Super Saiyajin no universo, então quando os Saiyajins do planeta Vegeta foram escravizados pela raça Demônio do Gelo, e mesmo quando finalmente foram destruídos, por que ele não apareceu? Sim. Zanja sentiu com certeza. Ah, não importa se o Super Saiyajin realmente existe ou não, não há com o que se preocupar. Desde que não exista nenhum Saiyajin ruivo. Nossa prioridade atual é encontrar o lugar onde o chefe Bojack foi selado, disse Bushin friamente. Em suas palavras, dava para ver que ele não colocou o Super Saiyajin em seus olhos. Aos olhos dele, o insignificante Super Saiyajin era apenas um pouco mais poderoso que um Saiyajin comum. Naquela época, se eles não tivessem sido gravemente feridos pelo Ruivo, como poderiam ser derrotados pelas mãos do Super Saiyajin que veio depois? Naquela época, se os quatro grandes Kais não tivessem aproveitado o momento em que o chefe Bojack ficou gravemente ferido, o chefe não teria sido selado em um lugar desconhecido. O lugar onde ele está sendo selado deve ser na galáxia Via Láctea. A questão é, onde está? Desde que pudessem encontrar o lugar onde o Boss Bojack estava sendo selado, e então resgatá-lo. Naquele momento, com a força de 5 pessoas, ele acredita que todo o universo cairá em suas mãos. Ok. Zanja e Bido assentiram com a cabeça. Além disso, preste atenção no Super Saiyajin que a Zanja viu. Talvez existam outros Saiyajins em algum lugar que não conhecemos. A raça Saiyajin deve ser eliminada. Uma luz fria brilhou nos olhos azuis do espadachim Kogu. Eles já haviam sofrido uma perda por causa de um Saiyajin, embora esse tipo diferente de Saiyajin ruivo não devesse ainda existir no universo. Mas para se proteger do inesperado, a raça Saiyajin precisava ser completamente aniquilada. Sim, não podemos liberar os Saiyajins. Zanja, você deveria ter matado aquele Super Saiyajin antes, disse Bido, que estava ao lado de Zanja. Descontente, Zanja disse, eu tinha acabado de acordar naquela hora e não tinha pensado nisso. Chega, também não pode ser culpado em Zanja. Que tal isso, já que por acaso somos 4, cada um de nós vai para uma galáxia? Eu irei para a galáxia oeste, Bido para a galáxia sul, e as galáxias leste e norte ficarão para Kogu e Zanja. Nosso objetivo principal é encontrar o lugar onde o chefe Bojack está sendo selado. Se você encontrar Saiyajins, apenas os mate. O que vocês acham? Bujin fez um arranjo casualmente. Bom, vamos fazer assim. Sem problema. Todos acharam que não havia problema aí. Depois de um tempo, correram em 4 direções diferentes. Grandes ondas foram formadas nas 4 grandes galáxias por causa de sua chegada. No planeta de Eastikai, que vinha seguindo de perto os rastros de Zanja o tempo todo, entrou em pânico. Droga, por que não pensei que a mulher pudesse ser parente do Bojack, o mesmo cabelo laranja e pele ciano? Eu deveria ter pensado nisso há muito tempo. Eastica estava arrependida e irritada, seu corpo obeso tremendo. 200.000 anos atrás, essas pessoas poderosas que se autodenominavam soldados da galáxia apareceram repentinamente no universo, e todo o universo foi mergulhado em um reinado de terror. Finalmente,
O bisavô Kai tomou uma ação pessoal, e com grande dificuldade selou Bojack em algum lugar do universo. Mas quem diria que ainda existem 4 pessoas assim? O objetivo deles é desfazer o selo combinado dos 4 Kais e libertar Bojack. Uma vez que tenham sucesso, todo o universo voltará a ser mergulhado no caos. Não, isso deve ser reportado ao Grande Kai. East Kai pensou e sentiu que ainda deveria contar ao Grande Kai, deixando-o tomar uma decisão. Se realmente não funcionasse, eles só poderiam violar as regras do submundo e fazer com que os especialistas do planeta do Grande Kai interviessem. Sim, vou fazer exatamente isso. East Kai trotou até o centro de seu planeta. As 2 antenas no topo de sua cabeça emitiram uma estranha onda elétrica, e logo ela entrou em contato com o planeta do Grande Kai, que ficava longe. Tem algum problema? A voz de Grande Kai ecoou em seu planeta, e uma música estrondosa de rock and roll vinha de todos os lados. East Kai disse respeitosamente: Grande Kai, os cúmplices de Bojack, que você nos deixou selar, voltaram e querem desfazer o selo de Bojack. Ah! Encontraram o lugar selado? Grande Kai congelou e perguntou chocado. Ainda não, mas a existência deles certamente causará caos no universo, disse East Kai. Então, tudo bem, vou deixar você cuidar disso. O universo já está bastante caótico, poderia muito bem turvar a água. Depois, vamos lidar com isso ao mesmo tempo. Ah, não te disse, recentemente coreografei uma nova dança. Mas, se não resolvermos isso quanto antes... East Kai queria dizer algo, mas parou. Seguindo o ritmo da música rock and roll, Grande Kai cortou a comunicação. Linhas pretas apareceram na testa de East Kai. Já que até o Grande Kai falou assim, então vamos fazer primeiro. O que o Grande Kai disse também está certo. O universo já está muito caótico. Não seria ruim se os companheiros do Bojack fossem adicionados. Embora falasse assim, como Kai da área leste, ainda prestava muita atenção à situação nos planetas do mundo mortal. Se algo estivesse errado, ela poderia imediatamente pedir para a organização da Patrulha Galáctica intervir. Por outro lado, após alguns preparativos, o chefe Karuk finalmente entrou em contato com a Aliança do Comércio, e a Aliança do Comércio do Universo repassará sua mensagem ao Rei Davidu na área oeste no momento certo. E, quando o poderoso Rei Davidu intervir, aquele grupo de Saiyajins no planeta Ongsan que se recusa a obedecer também terá que obedecer. Karuk disse com um sorriso sinistro. Área oeste. Em um planeta branco e nevado, a temperatura aqui era dezenas de graus abaixo de zero durante todo o ano. Longe do brilho e da luz das estrelas, exceto por um pequeno número de raios de luz, não havia traços de calor ali. Esse era um mundo extremamente frio. Em um palácio de gelo. Pai, há uma mensagem da Aliança de Comércio do Universo. Quem falou era um alienígena completamente branco, baixo e magro. Ele se parecia um pouco com Frieza em sua forma final, mas parecia mais maduro comparado a Frieza. Seus olhos eram roxos, e a camada de pele em ambos os braços, ombros e topo da cabeça era de um azul escuro cristalino. Uma cauda branca e impecável batia no chão, fazendo sons de tum, tum. Seu pai foi o Rei Davidu, que governou toda a área oeste. Luther, que notícias vieram da Aliança de Comércio do Universo? Sentindo-se interessado, o Rei Davidu se levantou e caminhou até o lado de Lutero. O Rei Davidu se parecia muito com Lutero. Ele tinha olhos roxos semelhantes e uma camada azul escura de pele no topo da cabeça. Como membro dos Demônios do Gelo, a força aterrorizante do Rei Davidu não era inferior à do Rei Frio. Ele era o senhor da área oeste. Desde que perdeu para King Kong na disputa pelos territórios da área norte há 400 anos, King Davidu começou a se concentrar totalmente no treinamento e na recuperação de lesões. Depois de muitos anos de trabalho duro, sua força atual estava definitivamente acima da do Rei Frio. Luther exalava uma aura gelada por todo o corpo enquanto dizia com desdém, é um empresário da área leste chamado Karuk que se apaixonou por um produto tecnológico e quer roubá-lo. Ele está disposto a nos dar 40% de lucro. Ah, que tecnologia! Parece se chamar Cápsula Oipoi, um produto que usa tecnologia espacial para compressão portátil, disse Luther com uma risada culta e refinada, como um cavalheiro. Muitos da raça demônio do gelo eram assim. Eles geralmente pareciam muito educados. Mesmo que fosse um subordinado de baixa força, usaria Senhor para se dirigir a ele, e a frieza escondida no fundo dos ossos não seria transmitida pela aura o tempo todo. Esta é uma tecnologia muito rara.
A outra parte definitivamente não está disposta a entregar, então ele nos pediu para agir. O rei Davidou tocou seu queixo, seus olhos roxos eram profundos e escuros, e silenciosos como um mar morto. Mas escondidas por trás da calmaria, havia correntes subterrâneas que podiam surgir a qualquer momento. 40% é pouco, deveríamos pegar tudo à força. Luther sorriu maliciosamente, seu tom era muito calmo, como se já tivesse se acostumado com esse tipo de coisa. Não, 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 não podemos fazer isso, mas 40% é realmente menos. Vamos aceitar apenas 90%. Ainda precisamos dar um pouco de face à Aliança de Comércio do Universo. O rei David olhou à distância com as mãos atrás das costas. A Aliança de Comércio do Universo era uma grande organização em nível universo. Ele também era um dos membros e tinha que seguir as regras. Caso contrário, a Aliança de Comércio do Universo perderia sua dignidade, o que também não era bom para ele. Bendito, pai. Ah, a propósito, pai, o Kohler da Área Norte não acabou de morrer? Agora só resta um rei frio e aquele garotinho Freeza. É melhor aproveitarmos essa oportunidade para atacar e capturar a Área Norte enquanto a força deles está enfraquecida. Luther lambeu os lábios azuis, e todo o seu corpo exalava ar gelado. As famílias do rei Davidou e as do rei Frio eram ambas demônios do gelo, mas pertenciam a ramos diferentes, o que podia ser visto pela cor do corpo. A família do rei Frio tinha armadura roxa e pupilas vermelhas sangue, enquanto a família do rei Davidou tinha armadura azul e pupilas roxas. Enquanto seu ancestral, o pirata espacial Shiled, usava armadura dourada. Eles eram os poucos demônios do gelo vivos, mas havia uma competição pelo poder entre as duas famílias. Suas visões conflitantes continuavam até hoje na geração de seus pais. Agora que a pessoa mais poderosa da família do Rei Frio, Kohler, havia morrido, foi um golpe pesado para a família do Rei Frio. Se ele pudesse aproveitar essa oportunidade para atacar ferozmente, então talvez fosse realmente possível encher a Área Norte. Dragon Ball Legend capítulo 225, Força Genil. O rei Davidou murmurou para si mesmo por um momento e assentiu, concordando com a opinião de Lutero. O que você está dizendo está certo, então vou deixar você cuidar da missão dada por Karuk. Quando for para a área leste, faça um desvio para a área norte e verifique a situação lá. Embora isso desperdice um pouco de tempo, devemos nos preparar, só por precaução. Quando você voltar da área leste, enviaremos o exército para a área norte. Luther ficou animado e assentiu repetidamente. Bom, bom. Naquele momento, vou dar uma boa lição a Freeza e avisá-lo de que apenas nosso ramo da raça dos demônios do gelo é excepcional. Ok, o rei Davidou sorriu e o avisou. Não chame a atenção deles quando for para a área norte. Temos que pegá-los desprevenidos quando atacarmos. Não se preocupe, pai, eu cuido desse assunto. Luther sorriu e assentiu. Seus olhos roxos brilhavam com brilho, e todo o seu corpo exalava um que é frio. Assim como o rei Davidou e Lutero tramavam em vão adquirir a tecnologia da cápsula Oipo e ocupavam a área norte. Em um local que fazia fronteira com as áreas norte e leste, poucos planetas estavam espalhados e formavam uma região natural desprovida de planetas. Nesse momento, uma nave espacial marcada com o símbolo do planeta Unixon viajava entre as estrelas, e sua direção era surpreendentemente voltada para a área norte. Desde que Xiaer se transformou com sucesso em Super Saiyajin, a autoconfiança das forças do planeta Unixon aumentou de forma inédita. Agora eles eram muito diferentes dos Saiyajins que fugiram em estado lamentável do planeta Vegeta. A existência de Sir Xiaer era como uma força estabilizadora sustentando o planeta Unixon, o que lhes dava total confiança. Neste momento, mesmo que enfrentassem Freeza, não teria medo. Com a melhoria contínua da força do indivíduo, o alcance das atividades Saiyajin do planeta Unixon havia se tornado cada vez maior, e algumas de suas missões gradualmente entraram em contato com a área norte. O tempo voa, os anos passam, e logo um ano se passou. Embora o chefe Karuk tenha passado a mensagem ao rei Davidou na área oeste via Aliança do Comércio, um ano se passou, mas eles ainda não haviam tomado nenhuma atitude, e ele começava a perder a paciência gradualmente. O rei Davidou obviamente já concordou com o assunto, porque ele ainda não o levou a cabo mesmo depois de um ano. O chefe Karuk observava atentamente a situação do lado do planeta Ongsan, seus pensamentos voando. Chefe, quer mandar alguém apressá-los? Propôs o segurança Leo. Karuk balançou a cabeça e recusou. Vamos esperar. Um senhor supremo como o rei Davidou não deve se ofender levianamente. Ok,
Leia assentiu e não falou mais. Reis do universo como o rei Davidô e o rei Frio não podem ser provocados levianamente. Caso contrário, isso sairia pela culatra. Entendendo isso, ficou quieto ao lado e cumpriu seu dever como guarda-costas. Na verdade, Karuk não sabia que o rei Davidô havia enviado seu filho, Lutero, há muito tempo. Porém, durante esse período, ele fez um desvio e foi para a área norte para espionar a situação do lado de Freza, perdendo tempo no caminho. E, nesse momento, já havia corrido em direção ao planeta Yongsan. Karuk agora estava um pouco arrependido. Parecia que ele não deveria ter cooperado com o rei Davidô em relação à questão das cápsulas Oipoi. Uma pessoa tão poderosa como o rei Davidô não tramaria contra um pequeno empresário como ele, certo? Sua decisão de cooperar foi a mesma que pedir a pele de um tigre e acidentalmente se machucou. Nota: pedir a pessoas más ou egoístas algo que traga mal aos próprios interesses. Na área leste, se o rei Davidô quisesse matá-lo, só precisava mexer os dedos. Até lá, ele não teria chance de se arrepender de nada quando fez um vestido de noiva para outra pessoa. Nessa época, na fronteira comum entre as áreas norte e leste, em um planeta verde próximo à área leste. Capitão, eu matei todos deste lado. Uma pessoa alta e robusta, com cabeça em forma de abacaxi, cabelos laranja no topo da cabeça, riu e exibiu suas conquistas para os companheiros. O som era áspero e desagradável de ouvir, fazendo as pessoas não conseguirem evitar franzir a testa. Depois de ouvi-lo, um homem alto de pele azul ao seu lado revelou um traço de desprezo e riu. Recruon, você ainda quer me superar com essa velocidade lenta? Eu já tinha matado todo mundo antes de você há muito tempo. Você não me viu voltando antes de você? Burter, por que você está sempre? Recruon congelou antes de gritar com raiva. Porque minha velocidade é a mais rápida do universo, disse Burter com orgulho. Fiquem quietos. Assim que Jace e Guido voltarem, vamos deixar este planeta entediante. O capitão Ginyu, alto e robusto como uma pequena colina, estava sentado em uma pedra, e observou enquanto Recruon e Burter começavam a brigar novamente. Os cantos da boca se ergueu levemente, enquanto ele apertava e esmagava uma pedra na mão. Sob a luz do sol brilhando, os dois chifres negros em sua cabeça refletiam uma luz brilhante e bela. Sim, capitão. E, logo não haverá mais nenhum ser vivo neste planeta. Recruon e Burter zombaram e começaram a ensaiar a recém-arranjada dança do esquadrão. Pouco depois, no céu, uma silhueta vermelha e verde voou por cima. Os outros dois membros da Força Ginyu, Jace e Guido, também haviam retornado. Capitão, a missão designada pelo rei Freza foi concluída. Este planeta pode ser usado como ponto sentinela mais ao sul da área norte, e quando chegar a hora, a estação de suprimentos da linha de frente do campo estelar da área leste pode ser atacada. Relatou a Jace de pele vermelha. Ok. O capitão Ginyu assentiu. Então, seu corpo alto e robusto se levantou e bateu palmas para tirar o pó dos fragmentos de pedra na mão. Como a missão foi concluída, não precisamos ficar aqui por muito tempo. Vamos voltar para a sede o mais rápido possível. Capitão, não vejo nenhum especialista nesta área leste. Por que Freza desistiu de atacar a área leste desta vez? Jace fez a pergunta que surgiu em seu coração. O capitão Ginyu imediatamente olhou e repreendeu. O rei Freza tem seus planos. Você deveria falar menos. Rei do universo Freza, ele é alguém sobre quem eles podem conversar? Tudo bem se eles só conversarem entre si, mas não podem espalhar informação. Após ser repreendido pelo capitão Ginyu, Jace fechou a boca cautelosamente. Capitão, surgiu algum problema nas forças da parte norte da área norte? Recentemente, a Freza Corp tem sido mobilizada com bastante frequência. Parece que não é para atacar a área leste. Será que o rei Freza quer começar uma guerra com Sir Kohler? Burter bateu as duas palmas das mãos e perguntou. A Força Ginyu não estava ciente da situação atual da área norte porque vinha realizando missões perigosas ao ar livre há muito tempo. O capitão Ginyu disse, de fato, um grande assunto aconteceu na área norte. Parece que algo aconteceu com o esquadrão blindado de Sir Kohler há 2 anos na área leste. Esquadrão blindado. Esse é um dos melhores esquadrões. O que poderia ter acontecido? A pessoa que fez a pergunta foi Guido. Ele tinha 4 olhos e era bom em tempo de tempo, mas seu poder de batalha era o mais baixo entre os membros do esquadrão. A Força Ginyu foi classificada como o esquadrão de combate mais forte sob a Força Freza. Cada membro tinha mais de 10.000 poder de batalha.
Apenas o poder de batalha do Capitão Ginyu havia alcançado um número assustador, mais de 100.000. Mas o Capitão Ginyu não pôde deixar de admitir que o esquadrão blindado de Cooler era mais assustador do que eles. A Força Ginyu de Frieza, o esquadrão blindado de Cooler e o esquadrão de combate mais forte do Rei Frio eram as tropas de elite da área norte. E, se o esquadrão blindado de Salza pode ser eliminado, porque o novo esquadrão blindado de Aeolus não pode? O Capitão Ginyu zombou, profundamente assustado no coração. Antes de o Capitão Ginyu se juntar à Força Frieza, ele já havia lutado com Salza pela posição de capitão do esquadrão blindado. Infelizmente, ele foi derrotado e se juntou ao comando de Frieza. Mas agora parecia que ele tinha bastante sorte. Salza está morto, Aeolus está morto, mas ele estava vivendo bem. O quê? O novo esquadrão blindado também foi destruído. Ao ouvir essa notícia pela primeira vez, Burter, Jace e outros membros da Força Ginyu arregalaram os olhos, como se tivessem ouvido algo inimaginável. Será que o esquadrão blindado está destinado a ficar sem ninguém? Foi destruído 2 vezes em apenas alguns anos. Ouvi dizer que não só o esquadrão blindado, mas até o próprio Sir Cooler morreu na área leste. O Capitão Ginyu baixou a voz e falou palavras que nem todos ousavam acreditar. De jeito nenhum. Todas as pessoas tinham olhares cansados nos olhos depois de ouvi-lo, e puxaram um bocado de ar frio. A cena de repente mergulhou em um silêncio absoluto. Depois de muito tempo, Jace engoliu em seco e perguntou: as notícias são confiáveis? Ele ainda não conseguia acreditar que um especialista insondável como Sir Cooler também morreria. O Capitão Ginyu assentiu com força e destruiu a fantasia de Jace. Isso foi o que o Rei Frieza me disse pessoalmente. Então, Frieza agora está frequentemente mobilizando para lutar pelas forças na parte norte da área norte. Além disso, o corpo de Sir Kong no leste também se envolverá. Além disso, parece que as forças do lado de Slug também estão em caos. Eles são um grupo sem líder, então é difícil acalmar o caos. Eu não esperava que a área norte ficasse tão caótica de repente. Jace e os outros suspiraram. Esqueça, esses assuntos não têm nada a ver conosco. Só precisamos focar em cumprir adequadamente as missões designadas pelo Rei Frieza. Essas coisas problemáticas serão tratadas pelo corpo. O Capitão Ginyu sorriu. A Força Ginyu deles era composta por 5 pessoas. Ele só lidava com algumas das melhores missões. Questões como o corpo de exército entrando em guerra, e as forças indo em expedições punitivas, não tem nada a ver com eles. Sim. Devemos apenas fazer nossas missões direito. Outros assentiram em concordância e então olharam para o campo estelar na direção da área leste. As expressões em seus olhos estavam cheias de todo tipo de significado. Parecia conter alguns medos. O céu profundo, silencioso e escuro estrelado parecia um demônio abissal fazendo gestos ameaçadores, e também parecia esconder algo assustador. Nesse momento, o detector de energia emitiu sons de alarme. O Capitão Ginyu pegou e viu que 10 pontos brilhantes se aproximavam em sua direção. Há 10 sinais fortes de energia, cada um com mais de 10.000 de poder de batalha. Os olhos do Capitão Ginyu se concentraram e ele imediatamente disse com um sorriso. Essa força era suficiente para igualar a Força Ginyu, claro. Isso era verdade quando o Capitão Ginyu não estava incluído. Dragon Ball Legend capítulo 226. É hora da vingança. Assim como o Capitão Ginyu e sua equipe descobriram os 10 sinais de alta energia, em uma enorme galáxia do universo, localizada fora da zona habitável e no meio de um cinturão de asteroides. Vários centenas de milhares de metros de asteroides irregulares foram reunidos aqui. Sob a luz do Sol que brilha, a superfície exposta ao Sol parece acinzentada e brilhante. Nesse momento, 2 feixes dourados leves se moviam em alta velocidade no cinturão de asteroides. Ocasionalmente, colidiam brevemente antes de se separarem rapidamente, e às vezes também se entrelaçavam por uma rodada, enquanto uma explosão de energia que abalava a Terra explodia. A força assustadora e tremenda, como se um universo estivesse nascendo, fez com que o cinturão de asteroides se tornasse ainda mais caótico. Os meteoritos desordenados, sem padrão regular, colidiram uns com os outros. Depois, quebrou em vários meteoritos ainda mais minúsculos. De repente, os 2 raios dourados pararam no espaço. Um breve impasse, para se preparar para a próxima erupção. De fato, depois de um tempo, os 2 raios dourados voltaram a lutar mais uma rodada. As inúmeras e caóticas energias influenciaram gradualmente a trajetória em movimento de vários planetas distantes.
Mei Ling, meu próximo ataque será o último. Cuidado. Uma voz foi transmitida pelos fones de ouvido do tamanho de soja, e então ambas as mãos começaram a reunir uma onda de energia azul clara. Onda de energia espiral. Com um grito alto, duas ondas de energia azul brilhante se entrelaçaram. A aparência deles lembrava muito a torção de massa frita, que saíram das duas mãos com um assobio. As duas ondas de energia eram como dois dragões de inundação correndo para avançar, e os meteoritos pelo caminho eram como penas de ganso enquanto eram obliterados um a um em meio às poderosas energias em forma de espiral. Vamos! Ao ver as ondas de energia vindo diretamente em sua direção, não só a expressão da outra garota de cabelos longos não estava cheia de medo, mas revelava uma expressão enlouquecida. Sua mãozinha esguia desenhou um semicírculo e depois o arrastou para frente enquanto suas palmas de repente se iluminavam com um esplendor cintilante. A garota na verdade pretendia enfrentar a onda de energia com as próprias mãos. Bang! A poderosa energia em espiral que assobiava parou de repente a pelo menos 3 centímetros à frente da mulher, como se uma barreira invisível impedisse de seguir em frente. Zumbido, zumbido. As energias em espiral avançavam destemidamente em onda após onda e se comprimiam em uma bola. Então, ao longo da superfície onde havia parado, ela emitiu ondulações de ki. Essa cena foi como se uma coluna d'água afiada tivesse de repente atingido uma rocha, e a aura da energia perpendicularmente difusa formasse um vasto domínio. Ei! A garota esforçou-se com um grito alto, e o espaço do vácuo parecia um vidro quebrado, se dividindo em raios de luz cristalina em todas as direções. De repente, a energia azul claro explodiu e se transformou em uma grande e brilhante bola de fogo vermelha. A bola de fogo era como uma estrela vermelha gigante envelhecida. Embora sua vida estivesse prestes a chegar ao fim, o poder que rompeu em seus últimos momentos fez uma miríade de seres vivos tremerem. Bum bum bum. A área de vários milhares de quilômetros foi atingida pela energia assustadora, e imediatamente todos os meteoritos e pedras quebradas foram reduzidos a cinzas. Enquanto as pedras um pouco mais fortes e duras aceleraram ao extremo, transformando-se em uma bala flamejante que disparou para fora da galáxia, a energia densa momentaneamente tornou o ambiente extremamente espaçoso. Quando a energia foi se dissipando gradualmente, um vasto cenário de vazio apareceu diante de seus olhos. Nada mal, Mei Ling, seu poder de batalha chegou a 6 milhões tão rápido. Depois que tudo se acalma, a figura de Xiaoya brilhou algumas vezes e apareceu na frente da garota. Após um ano de treino ininterrupto com Xiaoya, o poder de batalha de Mei Ling finalmente aumentou de 4,8 milhões para 6 milhões. A melhora não foi pequena. Mas mesmo assim, ainda não consegui chegar ao estado Super Saiyajin. Mei Ling balançou a cabeça, sentindo-se insatisfeita com sua situação. Embora seu poder de batalha tenha aumentado de 4,8 milhões para 6 milhões em mais de um ano, o que já parece ser uma grande melhora, isso foi resultado de lutas incessantes com Xiaoya dia e noite. Este ano, ela havia feito grandes esforços, e pode-se dizer que, além do descanso mais essencial, Xiling e Miers estavam, tanto quanto possível, sempre na forma de Mei Ling, recebendo continuamente o temperamento de Xiaoya. Mesmo assim, ela ainda não conseguiu alcançar o nível de Super Saiyajin. Na perspectiva de Mei Ling, isso obviamente não a satisfazeria. Mei Ling não só herdou a tenacidade de Xiling, como também demonstra o orgulho de Miers ao máximo. Talvez você possa tentar o estado pseudo Super Saiyajin. Xiaoya pensou um pouco e sugeriu. Ele não tinha jeito melhor de se transformar em Super Saiyajin. Na obra original, mudanças emocionais extremas podiam fazer um Saiyajin poderoso se transformar em Super Saiyajin, mas ele esperava que Mei Ling rompesse naturalmente como ele, ou encontrasse uma oportunidade de avanço em uma batalha. Isso beneficiará tanto Xiling quanto Miers para se tornarem Super Saiyajin no futuro. No entanto, Mei Ling parece incapaz de fazer isso. Você também quer que eu me transforme em pseudo Super Saiyajin igual a você? Mei Ling levantou a cabeça surpresa, mas então balançou a cabeça. Meu físico é diferente do seu. Transformação pseudo Super Saiyajin não parece funcionar para mim. Pseudo Super Saiyajin é um tipo de transição entre o Saiyajin e o Super Saiyajin. O aumento de força não é tão bom quanto no Super Saiyajin, mas o corpo precisa suportar uma pressão muito mais intensa do que na transformação Super Saiyajin. Estar em uma posição difícil pode trazer transformação em situações de impotência. Se Mei Ling usar a transformação pseudo Super Saiyajin,
Isso só vai encurtar muito seu tempo de fusão e pode até cancelar diretamente o estado de fusão. Então, realmente não há outro jeito. Se quiser ultrapassar o limite do Super Saiyajin, só pode contar com esforços contínuos. Xiaoya assentiu. MHM. O rosto lindo de Mei Ling mostrava um toque de impotência. Logo, com um clarão brilhante, Mei Ling se dividiu novamente em Xiling e Mieres. O limite de tempo da técnica de fusão havia chegado. Depois, eles se teletransportaram para um planeta distante. Depois de descansar e se ajustar por um tempo, Xiling e Mieres se fundiram novamente em Mei Ling após o tempo de resfriamento da técnica de fusão e começaram a treinar. Esse estilo de treinamento pode melhorar muito a eficiência do treinamento dos dois usuários. Alguns dias depois, Xiaoya e Mei Ling ainda treinavam no espaço estelar, mas uma notícia urgente do planeta Ungsan interrompeu o programa de treinamento do conjunto. Geralmente, se não houvesse um assunto urgente, o planeta Ungsan não atrapalharia o treinamento deles. Em termos de tempo livre, Xiaoya era diferente dos líderes de qualquer outra raça. Ele tinha bastante tempo pessoal e não se sentia sobrecarregado por um monte de coisas triviais. Depois que Xiaoya recebeu a notícia, ele soube que as coisas eram realmente muito urgentes, então rapidamente se teleportou de volta ao planeta Ungsan com Xiling e Mieres. O que aconteceu? Por que você nos chamou de volta com tanta urgência? Quando chegou ao salão de conferências do pessoal de alto escalão, Xiaoya viu que Adri, Bardock, Brook e outros estavam todos lá. Sua expressão ficou séria. Parecia que algo importante havia acontecido. Adri disse: 2 dias atrás, perdemos contato com uma tropa forte que estava realizando uma missão em um campo estelar perto da área norte. Eles estão determinados a morrer. Ah é? Xiaoya ficou surpreso. Era bem normal ter algumas perdas ao cumprir missões, mas Xiaoya sabia que tinha que haver outra coisa. Caso contrário, Adri e os outros definitivamente não o chamariam para voltar por esse tipo de coisa. De fato, ele viu a expressão de Brook ficar grave. O problema é que o esquadrão tinha um total de 10 pessoas. Era uma tropa formada por guerreiros de elite. Guerreiro de elite, ou seja, um especialista com poder de batalha superior a 10.000. Essa é uma tropa que definitivamente não poderia ser subestimada. Depois que Xiaoya terminou de ouvir, sua expressão também ficou grave. Os guerreiros de elite do planeta Ungsan eram equivalentes aos guerreiros de alto nível do planeta Vegeta no passado, que tinham mais de 10.000 de poder de batalha. A força dessa equipe de 10 pessoas era quase metade da força de combate de alto nível do planeta Vegeta no passado. Embora o planeta Ungsan fosse muito mais poderoso que o planeta Vegeta, até então o número de guerreiros de elite ainda era de apenas 400 pessoas. Perder 10 pessoas de uma vez, não é de se admirar que Adri e as outras pessoas fossem tão feias. Você sabe quem fez isso? Xiaoya perguntou calmamente. Todos os presentes entenderam que Xiaoya havia ficado irritado. Os Saiyajins do planeta Ungsan nunca haviam tomado a iniciativa de provocar ninguém na área leste. Por um lado, era para manter um perfil baixo, e por outro, para acumular força e explodir completamente um dia. Assim, a principal área ativa dos Saiyajins até agora estava concentrada nas proximidades do planeta Bakuf em alguns planetas de missão. Esse campo estelar da área leste, onde o nome dos Saiyajins era conhecido, era um lugar bem pequeno comparado aos vastos e milhões de campos estelares da área leste. Já sabemos, essa é a última foto que o esquadrão tirou antes da aniquilação. Adri assentiu e mostrou a última foto tirada pelo esquadrão de elite. Na foto, além do esquadrão de elite composto por 10 pessoas, havia também outras 5 figuras. A altura de uma pessoa alta e retas era como uma pequena colina, dando um impacto forte. Força Genil. Xiaoya olhou para as figuras mostradas na foto e ficou surpreso, e seu rosto ficou ainda mais sério e severo. Isso faz sentido. Só um esquadrão forte como a Força Genil poderia derrotar o esquadrão de elite do planeta Ungsan. Interessante, ainda não saímos para atacar as forças de Frieza, mas eles bateram a nossa porta, disse Xiaoya calmamente e se virou para olhar Adri e os outros. Pode ser só coincidência, mas também soou um alarme para nós. Ser irresoluto quando uma decisão rápida deveria ser tomada só significaria desastre. Acho que não só a Força Genil, mas também o rancor entre os Saiyajins e a raça dos demônios do gelo também devem ser resolvidos. Pequena Ya, você quer dizer começar uma guerra com a raça demônio do gelo? Você pretende agir sozinha? Adri ficou surpreso. Se qualquer pessoa aleatória das pessoas presentes ali fosse enviada, poderia derrotar uma tropa como a Força Genil.
Mas o problema era Frieza, parado atrás deles. O planeta Onisan só tinha Xiaia com a habilidade de enfrentá-los. Isso mesmo. Essa dívida se arrasta por tempo demais. Originalmente, se Xiling e Miers não conseguissem romper o Super Saiyajin depois de algum tempo, planejei que eles se fundissem e atacassem Frieza para buscar uma quebra de arma. Mas agora que isso aconteceu, vou buscar tanto o principal quanto os juros, disse Xiaia com um leve sorriso. Se alguém não conseguisse alcançar o estado de Super Saiyajin com compreensão natural, então ele só poderia ser estimulado pela batalha. Esse era o plano original de Xiaia para Xiling e Miers. Xiaia, não vai ser tranquilo se você nos deixar ir agora, disse Xiling, avançando. Xiaia balançou a cabeça levemente, discordando. Não, você nem consegue sustentar o pincel do Super Saiyajin agora. É perigoso demais lidar com o Frieza. Na obra original, a razão pela qual Son Goku conseguiu lutar contra Frieza na forma final por muito tempo. Primeiro, Frieza não usou toda sua força naquele momento. Segundo, Son Goku usou Kaioken 20 vezes e elevou seu poder de batalha para 60 milhões. Isso mal era suficiente para continuar lutando contra Frieza em forma final por tanto tempo. Mesmo que Xiling e Miers agora pudessem se fundir, seu poder de batalha era de cerca de 6 milhões, a diferença era grande demais. Ao mencionar sua fraqueza, Xiling ficou em silêncio de repente. Nesse caso, só o Sr. Xiaia pode lidar com Frieza. Quem falou foi Bardock. Ele sabia que o poder de batalha de Frieza em sua forma final era apenas 120 milhões, muito pior que o de seu irmão Cooler. 2 anos atrás, Sir Xiaia pôde lutar contra Cooler por tanto tempo. Então, naturalmente, ele deve ter ficado mais forte agora. Xiaia sorriu para todos, o rosto cheio de confiança. Fique tranquilo, estou agindo, então a força Frieza logo será dissolvida. Sim, o ódio dos Saiyajins logo será vingado. Estamos esperando por este dia há muito tempo. Saiyajins vão vencer. Todo o pessoal de alto escalão do planeta Onisan olhava animado para Xiaia. Dragon Ball Legend capítulo 227, matando com apenas um giro da mão. Me dê a localização da força Genil. Antes de ir para a área norte, vou acabar com eles primeiro. Xiaia disse de forma direta a todos. Sim, Sir Xiaia. Shalene, que era responsável pela gestão de informações do quartel-general, marcou apressadamente a última posição que apareceu da força Genil no mapa tridimensional e então entregou a Xiaia. As coordenadas indicavam que a força Genil ainda estava dentro da região de fronteira da área leste. Depois de receber as coordenadas, os cantos da boca de Xiaia se curvaram levemente para cima, e um raio frio brilhou em seus olhos negros. Ele então se virou para Xiling e Miers e disse, vocês dois, enquanto eu não estiver aqui, vão proteger o planeta Onisan. MHM. Vamos proteger o planeta Onisan. Fique tranquilo, deixe isso conosco. Xiling assentiu levemente com a cabeça, enquanto Miers dava tapinhas em seu peito como se dissesse, não se preocupe, eu estou aqui. Ao mesmo tempo, em um local localizado na fronteira comum entre as áreas norte e leste, a força Genil descansava em um planeta de vida primitivo. Mesmo sendo todos muito poderosos, a batalha de alguns dias atrás tinha sido muito intensa. Entre os 5 membros, exceto o Capitão Genil, outros mais ou menos todos sofreram alguns ferimentos. Na impressão da força Genil, parecia ser a batalha mais desafiadora que já tinham vivido desde sua fundação. Capitão, é difícil acreditar que na área leste, Saiyajins ainda existam. A força daqueles vários Saiyajins era realmente poderosa. Meu braço inteiro ainda está dormente. Burter, conhecido por sua velocidade, acenou com o braço, ainda sentindo uma onda de fraqueza e dormência atacando seu braço. Há hectares, apesar de serem fortes, eles ainda assim não morreram pelas nossas mãos. O Capitão Genil riu descontroladamente, os 2 chifres negros em sua cabeça brilhando. Mas é verdade que aqueles Saiyajins eram um pouco fortes demais. Os Saiyajins do planeta Vegeta certamente não eram tão fortes assim. Jace falou, um pouco assustado. O Capitão Genil acariciou o queixo e concordou com o ponto de vista de Jace. É verdade, os Saiyajins da área leste são bem diferentes dos Saiyajins do planeta Vegeta, que está de acordo com o título de raça de combate. Originalmente, os Saiyajins do planeta Vegeta eram vistos apenas como gorilas selvagens aos olhos do Capitão Genil. Qual raça de combate? Era só superestimá-los. Pelo contrário,
Todo Saiyajin que apareceu desta vez tinha uma força não pior que a do Rei Vegeta. Não era pior nem mesmo comparado aos outros membros da Força Genil. Vamos, já descansamos o suficiente. Ainda há muitas missões esperando por nós mais tarde. O Capitão Genil se levantou e disse. Sim. Sim, capitão. Obedecendo à ordem do capitão, eles se levantaram e caminharam em direção à nave em formato de disco que estava atracada em uma praia de arenito não muito longe. Mas neste momento, um raio de energia voou diagonalmente sobre e atingiu a nave de disco deles, e com um estrondo alto, toda a nave explodiu em pedaços. Ao ver essa cena, a expressão do Capitão Genil e dos outros que avançavam não pôde deixar de ficar rígida. Eles reagiram imediatamente, seus rostos ficando escuros como o fundo de um vaso. A destruição da nave espacial foi bastante humilhante para a Força Genil. Como a nave em formato de disco foi destruída, eles só puderam voltar em uma pequena espaçonave esférica. Se o casco da espaçonave esférica não fosse forte o suficiente para resistir à explosão, eles teriam que contatar a sede e pedir para que alguém os buscasse. Não importa qual opção, a Força Genil perderia a reputação. Quem diabos é esse, tão audacioso? O Capitão Genil estava tão irritado que tremia levemente, e seu corpo emitia uma aura fria, olhando friamente para a origem do ataque. Força Genil, isso foi só um aviso. Você logo se reportará ao Rei do Inferno no submundo, disse uma voz fria. Ao se virar, viram um jovem de cabelos pretos, vestido com roupas brancas de artes marciais, sentado em uma saliência rochosa saliente, enquanto um vento leve e claro balançava o cabelo à frente de sua testa. Como é que um humano está aqui? Burter gritou surpreso, virou-se para Jace e perguntou, quanto é o poder de batalha desse cara? Jace operou o detector de energia em sua mão antes de balançar a cabeça. Não sei, o detector não responde. Não precisa verificar, a outra parte definitivamente pode esconder seu poder de batalha. O detector não serve para ele. Disse o Capitão Genil com voz indiferente, os olhos fixos no humano à sua frente. Sentiu um toque de ameaça no coração, mesmo sem saber o motivo. O Capitão Genil é realmente experiente e conhecedor. Xiaia bateu palmas e elogiou. Quem é Sua Excelência? Não parece que a ofendemos. O Capitão Genil estreitou os olhos e falou com medo. O rosto sorridente esfriou, e Xiaia ergueu as sobrancelhas, falando friamente. Não me diga que você já esqueceu as pessoas que matou nos últimos 2 dias. Aquelas pessoas eram meus subordinados. Você também é um Saiyajin. A expressão do Capitão Genil mudou enquanto ele gritava alto. Isso mesmo, eu também sou Saiyajin, então todos vocês podem morrer agora. Xiaia zombou, deu um passo à frente e, num piscar de olhos, desapareceu do campo de visão deles. Ele apareceu novamente diante do Jace de pele vermelha e rapidamente desferiu um soco forte como aço. Bang! Os olhos de Jace se viraram, e ele imediatamente desmaiou no chão com um som abafado. Rápido. Esse foi o pensamento que passou pelo coração do Capitão Genil. Mas antes que pudesse reagir, uma onda de energia azul escura já havia disparado rapidamente, atingindo imediatamente a cabeça de Jace. Sua cabeça explodiu em pedaços, e um líquido branco e vermelho espirrou no chão. Poucas pessoas no universo tinham uma vitalidade tão poderosa quanto a de Majin Buu. Se a maioria dos seres vivos não tem cabeça ou coração, isso significaria a morte. Jace, um dos membros da Força Genil, cujo poder de batalha era de dezenas de milhares, morreu instantaneamente pelas mãos de Xiaia. Eliminação instantânea, direta e eficiente. Especialista, este é definitivamente um especialista sem precedentes. As pupilas roxas do Capitão Genil encolheram intensamente, seu coração tremia, e ao mesmo tempo uma sensação de excitação também permanecia em seu coração. Droga, você matou Jace. Burter, que dizia ser o mais rápido do universo, rugiu furioso. Seu corpo imediatamente se transformou em um feixe de luz, correndo rapidamente em direção a Xiaia para atacar. Quando Xiaia viu isso, um sorriso de desprezo surgiu nos cantos de sua boca. Ele balançava levemente o corpo, seus movimentos minúsculos sempre conseguiam desviar habilmente dos ataques de Burter. Desgraçado, desgraçado. Burter tentou ao máximo usar sua velocidade máxima, mas desta vez parecia ter atingido uma placa de ferro. Sua velocidade orgulhosa parecia nada aos olhos do jovem, cada ataque dele era perfeitamente evitado. O coração de Burter estava cheio de fúria. Hoje, um feixe de luz fino como a asa de uma cigarra passou rapidamente.
Sentindo uma sensação de resfriamento no peito, Burter olhou surpreso para baixo e viu que um buraco havia surgido de repente em seu peito. Como o corte foi rápido demais, demorou um pouco para o sangue sair. Olhando para a mão do oponente, um coração batia vigorosamente nela. Isso é meu coração. Burter parecia incrédulo. Ele parecia ter visto a coisa mais improvável do mundo. Ele era conhecido por sua velocidade, mas nem sabia quando seu oponente tirou seu coração. Impossível. Obviamente sua pessoa mais rápida do universo. Você é o mais rápido do universo. Não, parece que sou mais rápido que você. Xiaia disse friamente, e então uma bola de energia apareceu em sua palma, queimando diretamente o coração ensanguentado em sua mão até virar cinzas. Após perder o coração, a vitalidade de Burter foi se esvaindo aos poucos, sua consciência turva ficou turva e logo ele também perdeu a vida. Em um breve momento, a Força Genil ficou 2 membros de elite a menos. Dragon Ball Legend capítulo 228, Destruição da Força Genil tão rápido e tão forte, o poder de batalha desse humano está definitivamente acima de 150.000. Se eu conseguir o corpo dele, minha força certamente vai avançar a passos largos. O Capitão Genil olhou para Xiar e tramou em seu coração. Quanto mais pensava nisso, mais seus olhos brilhavam. Ele sentiu intuitivamente que era uma oportunidade única na vida, e seu coração não pôde deixar de ficar agitado. Ele não ficou nem um pouco triste por causa do sacrifício do companheiro de equipe. Mas Rekulon, por outro lado, não suportava a morte dos companheiros. Ele gritou alto para Gudo: Gudo, vamos atacar juntos. Você deveria aproveitar a oportunidade para lançar sua habilidade. Depois disso, ele rugiu em direção a Xiaia e atacou. Enquanto isso, Gudo mudou sua abordagem e procurou uma oportunidade para atacar. Cortejando a morte. Xiaia disse com voz indiferente e monótona. Seus olhos brilharam com uma luz profunda, e então seu corpo se moveu. Deixando para trás algumas imagens borradas residuais, seu corpo real já havia chegado antes de Rekulon. Agora. Gudo gritou de empolgação, e os 4 olhos em sua cabeça se arregalaram abruptamente. De repente, o tempo dentro do alcance de alguns quilômetros parou. Tudo estava parado, a areia girando parada no ar, e as várias imagens residuais também congelaram como uma substância. Rekulon, que brandia o punho, também estava imóvel. Ei, no meu domínio do tempo, ninguém pode me vencer. Gudo disse animado, seu corpo obeso trotou até ele e logo chegou diante de Xiaia. Gudo tinha a melhor habilidade da Força Genil, e sua habilidade era parar o tempo. Sua habilidade misteriosa e rara o tornava bem-sucedido em tudo. Mesmo que tivesse mais de 10.000 poder de batalha, ele estava qualificado para ser incluído na Força Genil. Em sua jornada de luta, quem sabe quantos especialistas morreram sob sua habilidade. Puxi, uma lâmina de energia, perfurou o coração de Xiaia, mas logo Gudo sentiu que algo estava errado. Ele não sentia a sensação da lâmina de energia perfurando um corpo. Isso era uma imagem residual? Gudo entrou em pânico. Era claramente o corpo real. Como aquilo virou uma imagem residual depois que ele lançou um time stop? Onde exatamente o corpo verdadeiro do Saiyajin se escondeu? Você está me procurando? Uma voz brincalhona soou, e Xiaia apareceu de um jeito bizarro. Então caminhou até a frente de Gudo passo a passo. Seu rosto bonito revelou um sorriso, mas isso fez Gudo sentir um calafrio intenso. Como é possível? Você claramente estava no meu domínio do tempo. Como pode se mover livremente? Timidamente se afastando um pouco, a pele de Gudo ficou atrapalhada e sua testa pingava gotas de suor. No que diz respeito ao poder de batalha, Gudo poderia ser considerado o último entre todos os membros da Força Genil. Agora que sua habilidade havia falhado, enfrentando o inimigo que poderia facilmente matar Jace e Burter, ele não tinha coragem nenhuma para enfrentá-lo. Os cantos da boca de Xiaia se curvaram, revelando um sorriso frio. É uma pena, mas eu também tenho habilidade temporal e uma muito mais poderosa que a sua. Como pode ser? Gudo gritou surpreso. Espaço-tempo congele. Shio, o tempo originalmente estagnado estagnou novamente, e todo o espaço se transformou em uma cor cristalina de azul gelo. A habilidade espaço-temporal de Xiaia foi lançada. Além da parada temporal de Gudo, o espaço congelou ainda mais. Nesse fundo azul gelo, o baixo e robusto Gudo estava congelado em seu lugar original, revelando choque no rosto. Vocês dois morrem. Xiaia estendeu os dedos e os mostrou 2 vezes no espaço.
Seus dedos apontaram para o espaço entre as sobrancelhas de Gudo e Recron. Depois disso ele removeu a habilidade de congelamento do espaço-tempo. Os olhos de Gudo e Recron se viraram para trás da cabeça, e eles desmaiaram rígidos, morrendo. Naquele breve instante, o método de Qin comumente utilizadas por Xia esmagou seus cérebros até virar cola. Após a derrota de Gudo, sua habilidade de tempo também perdeu imediatamente sua eficácia. Swish, tudo voltou ao normal. Com dois sons de explosão, a cabeça de Gudo e Recron, como melancias colidindo em alta velocidade, explodiu de repente. Agora, exceto pelo Capitão Ginyu, os outros 4 membros da Força Ginyu já haviam se apresentado ao submundo. Você conseguiu matá-los num piscar de olhos. Poderoso, poderoso. Um especialista poderoso como Sua Excelência apareceu inesperadamente entre os Saiyajins. O rosto do Capitão Ginyu se confundiu, ele estava com medo e, ao mesmo tempo, uma excitação sem precedentes apareceu em seu coração. Um Saiyajin tão poderoso, não era de se admirar que até o Rei Frieza tivesse tanto medo deles. Faz muito sentido. Antes, sua impressão dos Saiyajins era ruim demais. Não era porque os Saiyajins fossem fracos, mas porque os Saiyajins do planeta Vegeta eram inúteis demais. Este é realmente um corpo dado por Deus. Ginyu lambeu os lábios e olhou para Xia com olhos cheios de ganância. Capitão Ginyu, sabe por que só te deixei para trás? Xia franziu as sobrancelhas e disse calmamente. Por quê? Porque quero saber sobre a sede de Frieza por você. Frieza destruiu a terra natal do Saiyajin, o planeta Vegeta. É hora de quitar as dívidas. Disse devagar, com voz indiferente e resoluta. Parecia que ele tinha ouvido alguma piada engraçada. Riu o Capitão Ginyu. A hectares, você, um Saiyajin, está dizendo que quer procurar o Rei Frieza para se vingar. Ignorante. Admito que você é muito forte, mais forte do que a maioria das pessoas que já vi, mas nem sabe o aspecto assustador do Rei Frieza. Acalmando-se, o Capitão Ginyu disse com certeza, para o Rei Frieza, matar você será tão fácil quanto beliscar uma formiga. Ah é? Você realmente acha isso? Em outras palavras, você não vai entregar as informações sobre a sede de Frieza. Esquece, não diga. Então, de que adianta ficar com você? Quando chegar a hora, eu mesma vou encontrar. Xia balançou a cabeça com pesar, e seus olhos brilharam com intenções assassinas. Ei, garoto, você já está atrasado, me dê seu corpo. O Capitão Ginyu uivava loucamente, seus olhos brilhando com uma luz vermelha. Mude. Assim que sua voz ecoou, uma luz brilhante piscou, e então um corpo espiritual transparente emergiu de seu corpo roxo e voou em direção a Xia. O Capitão Ginyu mirou sua habilidade em Xia. Esse era seu melhor método para trocar seu corpo por um poderoso, sem saber se o corpo atual do Capitão Ginyu poderia ser trocado. Barulhento. Xia bufou friamente, e seus olhos brilharam com a luz elétrica. Uma aura vasta e majestosa, mas indomavelmente imponente, irrompeu repentinamente e causou inúmeras rachaduras em toda a terra. O chão de repente afundou em uma grande seção, com rachaduras como limite. O corpo espiritual do Capitão Ginyu imediatamente recuou e voltou para ele, fazendo-o tremer. A reação negativa da falha da habilidade fez seu cérebro travar completamente, e demorou um pouco para se recuperar. O Capitão Ginyu gritou alto com uma expressão distorcida. Como minha habilidade não é eficaz em você, será que sua força? Todas as habilidades têm regras rígidas de ferro, ou seja, não são eficazes no corpo de seres vivos cuja força excede demais a do usuário da habilidade. E se forem usadas à força, uma reação de habilidade será causada. Assim como quando Xia usou o congelamento do espaço-tempo no Cooler no passado. Cooler, cuja força era poderosa demais, conseguiu resistir ao poder do congelamento do espaço-tempo. O resultado foi que o espírito de Xia sofreu danos graves e levou vários meses para que ele se recuperasse. Na obra original, também há muitos exemplos de uma habilidade que falha. Por exemplo, durante o 23º Torneio Mundial de Artes Marciais, Xiaotsu usou telecinese para lidar com o mercenário Tao, modificado mecanicamente. Quando os Saiyajins invadiram, Xiaotsu usou telecinese para lidar com Nappa, mas falhou nas duas vezes, sem exceção. Habilidades não podem ser usadas contra pessoas cuja força supera em excesso a de quem as usa. Por isso Frieza permitiu que o Capitão Ginyu permanecesse ao seu lado e lhe confiasse pesadas responsabilidades. Se a habilidade do Capitão Ginyu não tivesse limitação,
Então a primeira pessoa a matá-lo provavelmente seria Freeza, pois ninguém quer que exista uma pessoa tão desafiadora no mundo. Você é inesperadamente tão poderoso que até minha habilidade pode ser repelida. Não é à toa que você pode dizer que quer procurar o Rei Freeza para vingança. O Capitão Ginyu riu loucamente, com o rosto distorcido. Talvez fosse por causa da dor causada pela reação de sua habilidade ou pelo medo de enfrentar um inimigo poderoso. O impulso crescente de Shia se transformou em uma força pesada semelhante a uma substância que atingiu seu corpo, dando-lhe uma sensação imensa de opressão. Você pode me contar sobre a situação da sede do Freeza? Shia perguntou com paciência. Se ele conseguisse informações detalhadas sobre o quartel-general de Freeza com o Capitão Ginyu, seria muito útil para encontrar Freeza. Talvez o Capitão Ginyu soubesse que estava condenado. Então respondeu com uma rara inflexão e, em troca, recebeu um ataque feroz de Shia, cortejando a morte. O corpo de Shia brilhou e atacou o Capitão Ginyu. Uma onda de energia azul-gelo assobiou como um dragão azul trazendo uma aura vasta e imponente, e com o som do trovão, esmagou o Capitão Ginyu com força irresistível. Parece que terei que procurá-lo depois de chegar na área norte. Matar personagens pequenos com a força Ginyu poderia ter sido empolgante para Shia há uma década, mas agora era como esmagar uma formiga e não causava ondas em seu coração. Afinal, seus horizontes haviam se alagado, e as pessoas que ele tinha que admirar no passado agora eram como o ar para ele. Área Norte. O local original onde existia o planeta Vegeta. Agora, não havia nada ali. Era como um espaço aberto. Estrelas brilhantes ainda emitiam raios de luz e calor, mas na órbita do planeta Vegeta que existiu, restaram apenas alguns detritos após a explosão do planeta. De vez em quando, alguns meteoritos passam rapidamente, como órfãos que perderam suas casas. Inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo e ative as notificações para ser avisado assim que um novo vídeo for postado. Caso queira ajudar o canal ou queira que alguma obra saia com maior frequência, a chave Pix está na descrição do vídeo. Obrigado por assistir, até a próxima. Solen Irmãos. Solen Irmãos.